Salve os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1. Nós leremos do verso 21 até o verso 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos 1, 21 a 26. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Pensei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem? Então correu célebre a fama de Jesus por todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um imenso prazer, ó Deus, que nós estamos na Tua presença e queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor em adoração, em louvor, nesse momento de culto, ó Deus, para adorarmos e bendizermos ao Teu santo nome. Suplicamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, ó Deus, nesse dia, a qual nós possamos, ó Pai, olhar para a Tua palavra e compreendê-la. E assim eu suplico, ó Deus, que o Senhor nos ajude também a aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para a honra e para a glória, no nome do Teu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém. Veremos este dia sobre a autoridade do Filho de Deus. Um dia como Jesus, nós vamos olhar aqui em Marcos capítulo 1, vamos passar um dia com Jesus, um dia aqui quase que de 24 horas com Jesus, olhando e vendo os seus feitos aqui na Galileia. Jesus, ele reconheceu o surgimento de João Batista lá no deserto. Jesus foi batizado e recebeu o selo da aprovação divina. Ele foi preparado e equipado para a missão, foi posto à prova pelo diabo, escolheu também o método que ele usaria e o caminho que ele iria tomar. E esse caminho aqui ele já sabia que seria o caminho da cruz. E ele escolheu então os seus homens para andar com ele, para estar ali pronto e aprendendo com ele. E esse mesmo Jesus, com esse grupo, ele então preparou a sua alma como pedras preciosas, a qual então ele iria escrever a sua mensagem em seus corações. E agora Jesus se lança nessa empreitada, na sua missão de propagação do Evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele então vai anunciar a ele, preparar os seus discípulos para então a glorificação do seu próprio nome. Jesus então começa essa empreitada então na sinagoga. Olha lá no verso 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Nós vamos ver nesse dia a autoridade do Filho de Deus. E agora nós vamos ver que Jesus ele tem autoridade para ensinar. Por isso então que ele se colocou ali na sinagoga. Sinagoga então aqui primordialmente uma instituição de ensino. Culto, serviço ou que se celebrava na sinagoga consistia apenas em 3 coisas: oração, leitura da palavra de Deus, uma exposição, uma explicação daquilo então que foi dito. Não havia músicas, cânticos, nem sacrifícios. Pode-se dizer então que o templo era esse lugar, mas aqui olhando para a sinagoga era um lugar de ensino.
era um lugar então de instrução, e a sinagoga se tornava, para a época aqui do início do ministério de Jesus, muito mais influente do que propriamente o templo, né? Aqui então, na lei judaica, né, onde se tinha estabelecido 10 famílias judias, eles deveriam então organizar uma sinagoga, e portanto em qualquer lugar então que houvesse uma colônia dos judeus, tinha então uma sinagoga. Foi esse o caminho que o Senhor Jesus Cristo fez na propagação do Evangelho. Então, se alguém tinha uma nova mensagem a pregar, um lugar natural onde fazê-lo, era então a sinagoga. E quando os judeus se reuniam para o serviço, o líder, o presidente ali, convidava então aqueles presentes ali, alguém que tivesse competência para a tarefa, para então que explicasse as Escrituras a qual seria lido. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui dando início ao seu ministério, entrando ali em Cafarnaum, ensinando na sinagoga. O texto a qual nós temos o relato do Senhor Jesus Cristo ensinando está registrado lá em Lucas, no capítulo 4. Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo então, lá em Cafarnaum, ele lê um texto de Isaías, né? E lendo então o texto aqui de Isaías, ele então diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 4, verso 18. E quando olhamos para essa mensagem e o Senhor Jesus Cristo ali nessa sinagoga ensinando, dando início ao seu ministério, ele começa a explicar. E essa forma então que Jesus ensina dentro da sinagoga, nesse lugar de ensino, né? Olha o verso 22 do capítulo 1 de Marcos: eles maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Senhor Jesus Cristo aqui no início do seu ministério mostra então aqui que ele é Senhor, né? E ele então tem autoridade, e ele ensina, não é como eles disseram aqui, como quem tem autoridade, não como os escribas. Tiramos então lições importantes aqui desse texto. Jesus ele se torna aqui um pregador estratégico, né? Expulso de Nazaré, Jesus não insiste ali naquela cidade, mas ele desce a Cafarnaum e começa então a propagação. Cafarnaum era a maior, então, mais populosa das cidades ali, ao redor do mar da Galileia, e nessa cidade vivia então entre riqueza e pobreza, não é? Visto um ponto de apoio pelas tropas romanas que ali estavam, um campo fértil para a influência gentílica, não é? E esse lugar então era próprio para Jesus, então desafiar os judeus e os gentios a conhecer e andar pelo reino de Deus, não é? O próprio Evangelho. E Jesus ele aqui mostra que ele tem autoridade, porque ele mesmo é a própria verdade, ele é o Evangelho. Os escribas e os especialistas da lei nos dias de Jesus, então eles foram aqui precursores dos rabínicos, professores da lei, deixavam o templo sacerdote com influências políticas, os sumos sacerdotes, forjando a nação nas sinagogas, mas ali tudo estava na mão deles: o ensino, a jurisprudência, a interpretação e a tradição dos escritores. Para dar credibilidade ao seu ensino, eles tinham que citar alguma outra autoridade, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo não precisou citar nenhum especialista da lei para dar credibilidade ao seu ensino. Ele não precisava recorrer a nenhuma outra fonte, pois ele mesmo era a fonte. Ele é a verdade. Jesus nunca precisou recorrer, porque ele era mesmo, ele é o que é. Ele é o próprio Deus, de onde as Escrituras emanam. Ele conhece a palavra, o seu significado, a sua correta interpretação. E ali no Sermão do Monte, ele constatou o ensino que o povo ouviu com o seu ensino, dizendo: eu, porém, vos digo. Apenas isso, o próprio Deus falando, mostrando então que o Senhor tem autoridade sobre o ensino.
maravilhavam-se da sua doutrina. Mas nesse texto também vemos que o Senhor tem autoridade sobre os demônios. E está lá no verso 32, verso 23 em diante, diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, cobrador: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Pensei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, gritando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então aqui correu o célebre a fama de Jesus por todas as direções da Galileia, mostrando então que o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade e poder sobre o diabo. Precisamos também, meus irmãos, nos acautelar, tomar cuidado, porque é uma infantilidade pensar que nós estaremos protegidos dentro apenas aqui da igreja. O demônio aqui estava dentro da sinagoga, estava alinhado dentro desse homem e falava então ali, onde se falava do nome de Deus. Os demônios procuraram aqui constantemente por todos os meios e lugares, até mesmo na casa de Deus, destruir os homens. Eles trabalham, se entregam para induzir os homens a pecar contra o próprio Deus. Porém, onde Jesus está presente, os demônios não podem permanecer e nem prevalecer. Quando a luz chega, o inimigo se afasta. Mas devemos tomar cuidado, porque a estratégia de Satanás é derrubar o homem para que venha pecar contra Deus. E as trevas, elas não toleram a manifestação da luz. Jesus, ele é a luz do mundo, a luz que denuncia e espanta, e também espanta as trevas. Os demônios não podem manter anônimo onde Jesus está presente. Quando Jesus chega, o diabo fica furioso, e a presença de Deus torna-se então insuportável para os demônios, a ponto deles se manifestarem e serem expulsos. Aquele frequentador disfarçado na sinagoga, misturado no meio da congregação, estava possuído por um demônio. Mas na presença do Senhor Jesus Cristo, aquela mistura do profano e do religioso se rompeu e se rompe. A máscara então ali da hipocrisia cai. A máscara da hipocrisia, que era feita de cera, ela cai quando a luz chega. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem autoridade para ensinar. O Senhor Jesus Cristo tem autoridade até mesmo sobre o demônio. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade para realizar curas e milagres. Olha lá, verso 29 até o verso 31. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre deixou, passando ela a servi-los. Esses versículos mostram aqui então uma lembrança do próprio Pedro. A história então contada a partir do ponto de vista aqui que aconteceu especificamente em sua casa. A cura com certeza aconteceu no sábado, porque Jesus e os discípulos tinham acabado então de sair da sinagoga e desceram então lá para a casa de Pedro e de André. Mas com misericórdia, o Senhor Jesus, com toda a ternura, ele a chegou a ela, tomou-a pela mão, e a febre a deixou. E dessa forma, meus irmãos, a gratidão encontra-se no coração, então se torna uma expressão de serviço. Olha lá, verso 31. Então aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. O Senhor Jesus tem autoridade para ensinar. O Senhor Jesus tem autoridade sobre os demônios. E o Senhor Jesus, ele tem autoridade para curar a vida das pessoas. O Senhor Jesus tem poder, tem autoridade para restaurar vidas, para fazer milagres. E nesse dia, meus irmãos, olhando aqui para a vida do Senhor Jesus Cristo, que desceu então para Cafarnaum,
foi na sinagoga, teve ali então a pregação e a explicação do Evangelho. Então, logo após, então, uma pessoa se manifesta endemoniada, ele então expulsa o diabo dessa pessoa, como quem tem autoridade, e ele então, após isso, desce para a casa de Simão, e a sogra então ali de Simão de Pedro estava com febre, e o Senhor Jesus Cristo então a curou. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu a sua saúde. Como Jesus ensinando na sinagoga, expulsando o demônio de um homem e curando a sogra de Pedro. Podemos analisar nesses 3 momentos a autoridade do Senhor Jesus Cristo. A autoridade sobre a palavra, porque Ele é a palavra. A autoridade de Jesus sobre os demônios. Ele manda, e o demônio sai, e o demônio se cala. Onde tem luz, não tem trevas. E a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. E quando olhamos para o Senhor, podemos ter a certeza de que Ele está no controle de toda a situação. Muitas vezes ficamos temerosos em situações que enfrentamos, mas devemos colocar-nos à disposição do Senhor e confiar de que Ele tem poder e autoridade para nos salvar. E eu pergunto, qual é o seu temor? Do que você tem medo? Parece que a situação saiu fora de controle, o vírus se espalhando, pessoas morrendo. E falando ainda sobre o vírus, né, essa semana faleceu uma amiga nossa com coronavírus, lá no Guarujá, e a filha dessa senhora que faleceu também está internada com coronavírus, está fazendo uso de oxigênio e agora ia entrar com os medicamentos. Oramos por essa família para que o Senhor conforte o coração deles, que o Senhor esteja fortalecendo essa jovem que está ali internada, uma amiga nossa. Nós somos, eu e a gente somos testemunha do casamento deles. Clamamos ao Senhor que o Senhor Jesus Cristo cure, assim como fez com a sogra de Pedro. Mas qual é o seu medo? Qual é o seu temor? A situação parece que saiu fora de controle. Lembre-se de quem é o Senhor, aquele que tem autoridade para ensinar, aquele que ensina que Ele mesmo é o Evangelho, aquele que tem poder para dar ordem aos demônios para sair, e aquele que tem poder para dizer a enfermidade se retirar e a pessoa se torna curada. Mas lembre-se do Senhor. Salmo 37:5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. 1 Pedro 5:7, encerrando, nos diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Qual é o seu medo? Coloque-se diante do Senhor. Creia que o nosso Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Creia que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Evangelho, que veio para resgatar e para salvar todo aquele que estava perdido. E crendo no Senhor Jesus Cristo, nós temos então a certeza da salvação, de que onde Ele está hoje, nós estaremos com Ele também. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, e nesse início do ministério do Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos quem Ele é. Ele é poderoso e Ele tem autoridade. Vamos orar? Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, suplicando a Deus que o Senhor mesmo esteja cuidando de nós. O Senhor esteja, Deus, fortalecendo as nossas vidas, fazendo-nos, ó Pai, com que venhamos a confiar única e exclusivamente no Senhor. Nos ajude a erguer os nossos olhos para Ti e crer que logo o Senhor virá para nos resgatar. Assim eu clamo ao Senhor pela vida da Bárbara, Deus, que está internada, do Gabriel, do Israel também, que o Senhor esteja cuidando dele, dessa família, trazendo consolo, Deus, pela vida da nossa irmã Denise, que foi morar com o Senhor, mas que o Senhor restaure a vida da Babi, da Bárbara, Deus, desse coronavírus, e dos demais irmãos nossos também que estão internados. Cuide, livre, Deus, livre também os nossos irmãos da saúde, que
que estão trabalhando, Deus, que o Senhor esteja livrando a tua igreja. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor virá para nos resgatar no seu tempo. Então nós oramos, gratos e confiantes no Senhor, né? Entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando no Senhor, sabemos que o mais o Senhor fará. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Boa noite, amados, graça e paz. A palavra do Senhor no Salmo 133 diz: como precioso e agradável viverem unidos os irmãos. Neste momento, infelizmente, não podemos viver desta forma, mas só queria lembrar os irmãos que este é um tempo físico. Devemos lembrar que nós somos a igreja do Senhor, e isso não pode nos impedir de louvar e exaltar o nosso Deus. E nesta noite eu gostaria de convidar cada um de vocês para estar louvando e exaltando a esse nosso Deus. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Senhor Deus, só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Nesta noite, ó Pai, nós queremos o Teu nome agradecer, exaltá-lo, ó Pai, dizer que só Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus das nossas vidas, o Deus em quem nós confiamos, ó Pai, e entregamos tudo que somos e que temos a Ti, ó Deus. Por isso, nesta noite, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, e dizer, ó Pai, como és grande. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno.
encerrando este momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, convido os irmãos a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça aí no seu lar, onde você estiver. Vamos falar com Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, colocar-nos diante do Senhor em gratidão, mesmo, Deus, por quem Tu és. Deus que tem autoridade, Deus, porque o Senhor, ó Pai, quem nos criou, Deus, o Senhor quem criou, ó Deus, a natureza, os céus, tudo que nele existe. E queremos, ó Pai, que como Criador, o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor continua na direção de todas as coisas. Então, com isso, Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante, ó Pai, a assolação que temos passado nesses últimos meses, que se refere a esse vírus. E eu quero, Deus, suplicar que o Senhor esteja cuidando da Tua própria igreja, Deus, dos Teus filhos. Esteja, Deus, fazendo com que eles venham se apegar ainda mais ao Senhor, em oração, em uma vida com o Senhor, Deus, em aplicação da Tua palavra. E que assim, ó Deus, nós possamos aplicar e viver a Tua palavra dia a dia em nossas vidas, em nossos lares. E assim que o Senhor nos ajude a proclamar nesse momento, Deus, que o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. E que é do Senhor tanto querer quanto realizar. Então acalma nosso coração, nos ajude a confiar no Senhor. E assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja sobre todos nós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Deus abençoe.